isso que você vai falando e eu fui meio que, caralho, faz total sentido isso. Eu já percebi isso na minha vida. Olha só, o que acontece é o seguinte. Você tá no teu mundo comum, certo? Você tá na Aham. tua vida comum. E aí algo te chama pra fazer alguma coisa. Porra, tu vê o podcast do Joe Rogan e pensa, caramba, eu posso fazer isso aí, velho. Isso parece ser legal. Ah, não, mas eu não sou bom o suficiente pra fazer isso. Puta, eu não sou bom o suficiente pra fazer isso. Não vou fazer. Aí você vê que outras pessoas começam a fazer. Cara, né, talvez eu seja bom nisso. E aí você começa a fazer, você aceitou o chamado. E aí você começa. Aí você se encontra com um mentor, por exemplo. Algo que te inspire mais. Total. E que te chame pra fazer isso. E você aceita que vai fazer isso. Que essa é a tua vida agora. E aí você faz a travessia do primeiro limiar. Você aceitou teu chamado. Entendeu? Você aceitou teu chamado. E agora o que acontece? Agora a vida vai testar esse teu chamado. Então o teu primeiro vídeo, o teu primeiro podcast vai ser uma merda. As primeiras entrevistas vão ser uma merda. Total. Então aí o que está acontecendo? Você está passando pelo ventre da baleia. O ventre da baleia é uma história de Jonas, da Bíblia. Que Jonas ele quer negar o chamado de Deus. Deus chega para Jonas e fala, olha, você precisa ir pregar minha palavra em Nínive. E Jonas se esconde. Jonas se joga, vai para dentro de um barco, tenta fugir desse chamado e começa a vir uma tempestade em alto mar. É Deus brigando com Jonas, né? E todo mundo não entende. O que tá acontecendo, porra? Sempre é calmo esse mar aqui. Sempre é calmo. Por que tá brabo hoje? Aí Jonas descobre, Jonas entende, não, o problema sou eu. E ele se joga no mar. Quando ele se joga no mar, vem uma baleia e come Jonas. E leva Jonas até Nínive. Caralho. E gospe ele lá. Tá, óbvio que porra, nem entra uma pessoa pelo negócio da baleia, mas é só simbólica disso. Sim. O que acontece? Se você foge muito do teu chamado, cara, ele vai continuar te chamando. Ele vai começar a doer. Puta, mas eu podia ter feito aquele podcast, cara. Eu podia ter feito. Ia ser massa. E a tua consciência começa a pesar. E você vai ficando triste. Se você recusa o chamado da vida por muito tempo, cara, pode ter certeza que vai ser bad. Vai ser depressão. Uhum. Porque a tua vida passa a não ter sentido. Você passa a não estar na narrativa da tua vida, entendeu? Voltando pra jornada do herói. Total. Isso é narrativa. Isso é contar a tua história. Bom, você passa, então você mais ou menos que aceita o teu chamado, você vai pro ventre da baleia, você começa a receber testes da vida. Você aceita que vai fazer podcast, mas teu primeiro, teu segundo, teu terceiro dão 100 visualizações, 200 visualizações. Mas você continua. O terceiro já dá 2.000. O quarto já dá 10, 20 mil visualizações. Então você está começando a ter testes da vida. E algumas pessoas não vão gostar de ti. Aí começa a vir os haters. Porra, teu podcast é uma merda, cara. Teus inimigos. Os inimigos aconteceram. Não, você não vai dar certo na vida. Você é um merda. O podcast é uma bosta. Só entrevistado ruim. Mas aí começa a vir gente que fala, não, cara, eu apoio teu trabalho. O trabalho é massa. Porra, baita massa que a entrevista que você teve ontem. Amigos. Só que aí começa a acontecer algum tipo de crise. Você começa a querer descobrir algo mais do podcast. Como você pode melhorar isso? Uhum. E aí você começa a chegar numa caverna oculta. A caverna, talvez não se aplique tanto ao exemplo do podcast, mas é mais da vida em si, né? Uhum. A caverna oculta é algo que esconde. Toda caverna esconde alguma coisa na mitologia. Então, por exemplo, geralmente na caverna tem um dragão, só que nessa caverna também tem ouro. Só que você só enxerga o ouro, o dragão que tá ali, não enxerga o ouro. Entende? Você só enxerga o desafio, só enxerga o medo que tá ali pra fazer algo. Você esquece que tem algo a mais para além do desafio. Sim. Sabe? E é um desafio que a vida aparece. Que aparece na vida. O que a gente busca sempre tá na caverna que a gente tem medo de entrar. Sempre tá. Cara, preciso contar minha história, velho. Desculpa. Eu ia te perguntar isso, assim. Você passou por isso também? Cara, total. Porque eu vejo você falando, eu percebi que você se identifica com algumas coisas. Nossa senhora, eu joguei futebol até meus 22 anos. Até os 21, na verdade. Até os 21. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. Ano que vem eu faço 27 e dei a idade do rock and roll, né, cara? Cuidado. Não, brincadeira. Mas então, eu joguei futebol, cara, minha vida inteira. Categoria de base, né? Porra, desde os 8 anos. Categoria de base, enfim. Se quiser deixar ali no Jornal do Herói, até vai fazer sentido, cara. E desde os 12 anos, a primeira vez que eu fui, tava na 5ª série, nunca esqueço disso. Tinha na biblioteca, lá tinha um livrinho chamado Ego e Arquétipo. Ego e Arquétipo. Baseado nas obras de Jung, enfim. E Inconsciente Coletivo. Eu peguei aquele livro lá, tentei ler, não entendi porra nenhuma, mas achei bonitinhas as imagens. Não entendia nada. Falei, cara, tem alguma coisa na vida. E nesse dia eu tinha escolinha de futebol de tarde, tinha 11 para 12 anos. Tinha escolinha de futebol de tarde e fui tentar falar com um amigo meu. Para, tá maluco, velho? Isso é coisa de viado.
Caralho. Primeira recusa ao chamado. Entendeu? Eu recusei por um bom tempo esse chamado. Mas eu continuei estudando, continuava achando legal. Tentava ir falar com meus colegas de treino. Depois fui pra categoria de base do Grêmio, categoria de base de alguns outros times. Sempre tentando falar sobre isso. Mas não era legal. Porque lá só se fala sobre mulher. Só sobre mulher. Se não fala sobre mulher, tu é viado. E eu queria falar sobre essas coisas. Não dava. Começou a doer em mim. Consegui uma bolsa atleta para ir para os Estados Unidos, enfim. Para ir jogar profissionalmente, consegui uma bolsa atleta para os Estados Unidos. E lá eu fui para estudar business, administration, né? Administração. E eu continuava lendo sobre mitos, cara. E eu gostava muito disso. E lá eu tive a oportunidade de ir numa palestra do Jordan Peterson, em Chicago. E eu nem sabia que era o Jordan Peterson. Eu só fui porque valia ponto pra matéria. Que foda. Sacou? Eu nem sabia quem era. Encontro com o mentor. Caralho, que foda. O encontro com o mentor me fez reacender a chama. O que ele falou na palestra? Era uma daquelas primeiras palestras sobre Deus, sobre o Antigo Testamento. Sei, é muito foda. Tem uns vídeos do YouTube. 2018, por aí. Pode crer. Enfim, eu não sabia quem ele era. Pô, que foda essa palestra. Aquilo reacendeu em mim. Voltei no outro dia, tinha treino normal. Tentar conversar com meus amigos. Não, essa coisa de viado. Falei, não é coisa de viado, cara. Isso aqui é massa, cara. Isso aqui é a realidade acontecendo, velho. Comecei a entender que as pessoas que estavam comigo, de alguma maneira, eram inimigos, né? Tipo, inimigos dessa jornada, pelo menos. Eram meus amigos, mas não estavam querendo deixar eu me desenvolver nessa parte. Enfim. Aí eu aceito o chamado. O que acontece, cara? Eu tava muito mal nessa época. Tava com depressão. Tava entrando em depressão. Eu falo assim, sorrindo, porque já passou, mas tava entrando em depressão. Cara, a vida não é só jogar bola. A vida tem alguma coisa a mais. Eu quero fazer alguma coisa a mais da vida. Teve um dia que eu tava indo até colocar fim nas coisas. Eu lembro que tava frio pra caramba. E tinha que passar uma pontezinha pra chegar até a escola, assim, cara. Pra faculdade, tinha que passar uma pontezinha. Na pontezinha passava um rio embaixo, que é o Peoria River. E eu via os pedaços de gelo lá e uma vozinha na minha cabeça falava, por que tu não pula? Por que tu não pula? E uma outra vozinha falava, isso não é você. Isso não é você. Por que tu não pula? Isso não é você. Eu lembro que eu saí correndo e voltei pro meu alojamento. Não fui pra aula aquele dia. Voltei pro alojamento e chorei, cara. Chorei. Só chorei. E parece que eu nasci daí. Eu senti que, porra, tem algo mais que só jogar bola, sabe? Tem algo mais na vida, tem algo a mais. Entendo. Ali foi como se fosse o meu ventre da baleia. Eu entro numa caverna, pensa no quarto como sendo um lugar que tu se sente seguro pra você ser você mesmo. Porque naquele quarto era onde eu conseguia ler sobre mitologia, porque eu ficava sozinho. Era ali que eu podia ser eu. É uma caverna. É algo que tem ali. É onde eu me sinto seguro. E eu volto pra lá, choro. No outro dia eu peço pra não treinar mais. Eu tava no último ano. Eu consegui transferir o meu coisa de business para artes e humanidades, que é o que eu sou formado, no Illinois Central College. E o treinador manteve a bolsa até o final do ano. Cara, eu estudei pra caramba. Em um ano, assim, eu fiz, 4, sabe? Quase. Caralho, que foda. 3, na verdade. Só sobre matérias. Tava de manhã, de tarde, de noite. Enfim. Ali eu aceitei meio que a chamada. O chamado, né? De começar a falar sobre isso, de aceitar a minha vida em si. E eu comecei a me colocar no centro da minha jornada. Foda-se se é coisa de viado. E não é, cara. Não é. Só que pra mentalidade deles é. Entende? Pra mentalidade é coisa de gente que não tem... Gente que não sabe o que tá falando. Sim. Pra mentalidade do mundo